Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, agora a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, ao seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Senhor querido, fala conosco através da tua palavra nesta noite. Nós abrimos nosso coração para ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Se você está acompanhando aqui, nós paramos em Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus lá faz um contrato com Abraão, dizendo que ele iria abençoar e dar-lhe aquela terra. E também Deus mandou Abraão olhar para as estrelas, e Deus falou: olha, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Então a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e isto foi-lhe imputado como justiça. Abraão creu no Senhor. Deus deu uma promessa para Abraão, e Abraão creu no Senhor. Mas só que entre eu crer no Senhor, realmente eu esperar o tempo de Deus, são coisas diferentes, porque às vezes eu creio no Senhor, mas eu não tenho paciência de esperar muito tempo, porque na verdade Abraão já estava na terra de Canaã há 10 anos, e Deus já havia feito esta promessa para ele antes dele chegar na terra de Canaã. Deus já havia dito para ele: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e de ti eu farei uma grande nação. Abraão não tinha filhos, e ele recebeu uma promessa de que uma nação sairia dele, então para isso ele teria que ter filhos, mas até agora nada de filhos. Então, às vezes na nossa vida, nós temos uma promessa de Deus, mas nós não sabemos aguardar pelo tempo de Deus, porque às vezes demora mais do que a gente espera. E Abraão, ele era um homem igual a mim e a você. E algumas vezes na nossa vida, quando algo não acontece, a gente está esperando, a Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. E quando a gente está esperando e nada aparentemente acontece, porque a gente não está enxergando
Deus agir ou Deus fazer alguma coisa, então a gente resolve dar uma ajuda para Deus. De vez em quando a gente acha que Deus precisa de uma ajuda, né? Deus precisa de uma ajuda, nós precisamos fazer alguma coisa, já que Deus não faz nada. Então eu quero me casar, mas eu não sei com quem. Então eu vou ficar procurando alguém. E às vezes eu sou cristão e eu devo orar e esperar o tempo de Deus. Mas às vezes eu não tenho paciência para esperar, então eu faço escolhas às vezes de uma maneira precipitada. Eu acabo dando passos na minha vida antes da hora. Eu entro no emprego, eu saio do emprego, eu tomo uma decisão séria na minha vida, porque há uma promessa de Deus. Eu sei que Deus tem o tempo certo para todas as coisas, mas às vezes eu não sei esperar o tempo de Deus. Eu fui copastor por mais ou menos 6 anos, e eu estava lá feliz da vida. Eu morreria como copastor de uma igreja, estava feliz, nunca tive a intenção de sair de onde eu estava. Mas muitas vezes as pessoas, alguns amigos meus que eram pastores, eu pregava muito fora naquela época, no começo dos anos 80, e amigos meus que eram pastores, que formaram no seminário comigo, eles falavam assim: Edson, você pode dirigir uma igreja, você vai ficar a vida inteira sendo PA, que era? Pastor auxiliar, eles falavam, né? E para mim, eu estava feliz da vida, servindo ali onde Deus havia me colocado. E muitas vezes as pessoas falavam: não, você tem que fazer algo. E eu sabia que se Deus quisesse fazer alguma coisa, Deus teria o modo dele, a maneira dele, no tempo certo dele. E que eu jamais iria fazer alguma coisa que fosse desagradar a Deus. Isso não era a minha intenção. Então, a gente às vezes toma decisões precipitadas na nossa vida, por nós não sabermos esperar o tempo certo de Deus. A Bíblia diz em Provérbios que peca todo aquele que é precipitado. Então, quando nós temos uma decisão, uma escolha importante para fazer em nossas vidas, às vezes nós precisamos orar, às vezes nós precisamos conversar com pessoas mais maduras, às vezes nós precisamos ouvir conselhos. Na multidão de conselheiros há sabedoria, para nós não sermos precipitados e agirmos de uma maneira errada. Esses dias alguém estava conversando com meu filho, e esse é um pastor, ele me ligou há um tempo atrás para a gente conversar um pouco sobre uma decisão que ele queria tomar, e ele estava falando para o meu filho: olha, eu tinha uma decisão para tomar, mas eu liguei para alguns pastores que eu conheço, que eram meus amigos, para ouvir o que eles tinham para me falar. Às vezes é importante nós ouvirmos pessoas que nós confiamos, que nós sabemos que podem ser instrumentos de Deus para falar conosco. E antes de tomarmos uma decisão importante na nossa vida, como mudar de cidade, como casar, ou como... às vezes as pessoas, elas, hoje em dia, às vezes o rapaz, a moça, ele começa a namorar sem falar com pai, com mãe, com ninguém, e às vezes por um impulso até, e acaba caindo numa arapuca às vezes. Às vezes o pai e a mãe falam: olha, filho, filha, toma cuidado, mas às vezes a gente não quer ouvir muito o pai e a mãe, porque eles são quadrados, eles são de outra geração, eles não nos entendem, e às vezes a gente acaba tomando decisões precipitadas em nossa vida, e que depois nós vamos ter as consequências. E na verdade esse texto é mais ou menos sobre isso daí, porque Abraão, ele tinha uma promessa de Deus: eu vou dar filhos a você, mas o tempo passa, e nada acontece, e será que a gente não pode dar uma ajudinha para Deus? Será que a gente não pode apressar um pouquinho? Será que a gente não pode achar uma solução para este problema, ao invés de eu esperar porque Deus não falou nada? Então eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Na verdade, a ideia partiu de Sara, ou Sarai, porque Deus depois mudou o nome dela. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, porém ela tinha uma serva egípcia por nome Agar. Era uma escrava egípcia, deveria ser jovem,
que era a serva que estava junto com Sarai, esposa de Abraão. A Bíblia diz aqui que ela era egípcia. Você se lembra, Abraão, ele foi para o Egito lá, e quando ele foi entrar no Egito, ele falou para sua esposa, não falar que era sua esposa, mas sim que era sua irmã. E Abraão deve ter comprado aquela escrava, o ganho de Faraó, dentre tantas coisas que Faraó deu para ele, ouro e prata e dinheiro, para ficar com a mulher de Abraão, pode ter dado a escrava também. Mas de qualquer forma, esta Sara, ela tinha uma escrava egípcia que a servia. Então ela tem uma ideia, e ela chega para Abraão e ela fala: olha, o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos, tem me impedido de ter filhos. Toma, porém, esta escrava, e eu me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. O que era? Bom, a gente às vezes, queridos, a gente quando quer fazer coisa errada, muitas pessoas elas acabam distorcendo a palavra de Deus para tentar adequar-se às suas atitudes. Porque eu tento dar um jeitinho para provar os meus erros. E Deus não falou nada que iria dar um filho para Sara ali. Deus falou que iria dar um filho para Abraão. Mas Sara poderia pensar: bom, não, Deus me impediu de ter filhos. Ela tinha 75 anos de idade, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então ela pensou: bom, eu posso ter filho através da escrava. Queridos, isso era um costume da época, era um costume pagão, não era um costume de alguém que servia a Deus, mas era uma cultura de que se uma mulher era estéril, o marido poderia tomar outra esposa, outra mulher para lhe dar filhos, porque ter filhos era muito importante naquela cultura lá. E isso era normal. Na verdade, muitas pessoas antes de se casarem, eles conversavam com a família, de que, olha, se a tua filha for estéril, não poder ter filhos, então eu vou tomar uma outra mulher para eu ter filhos através dela. E isto sempre era concordado entre as famílias. Mas Abraão, ele era monogâmico. Abraão, ele tinha uma esposa, ele amava a sua esposa. E, na verdade, eu não sei se passou pela cabeça de Abraão fazer uma coisa assim, mas ele não teria coragem de fazer uma coisa assim com a sua esposa, embora ele teve a coragem de falar, de falar para ela, dizer que ela era irmã, com medo lá de morrer. Mas, de qualquer forma, ele não falou para ela que queria ter filhos com uma outra mulher. Na verdade, não era o que Deus queria. Mas a Sara dá esta ideia. E a Bíblia diz que Abraão, ele aceitou o conselho de Sara. Abraão, ao invés dele orar e ele pedir a Deus e ele conversar com a esposa melhor, ou enfim, ele orar e esperar uma resposta de Deus, ele aceitou o conselho de Sara. Ele achou: bom, eu acho que é esta mesmo a saída. Sara, ela desistiu do sonho dela, ela desistiu de que ela iria ter filhos, e ela dá um conselho a Abraão, e Abraão acha: bom, está bom, acho que talvez já passou tempo demais mesmo, acho que Deus não vai nos dar um filho, e Deus falou que iria fazer da minha vida uma grande descendência, então talvez, quem sabe, seja através de uma outra mulher. E não era isto daí, porque Deus queria dar filhos a Abraão juntamente com Sara, que era a sua esposa. Quando Deus fez a promessa, Deus estava prometendo um milagre para Abraão. E Deus nunca sugeriu para ele tomar uma outra mulher para ter filhos. Mas Abraão aceitou aquele jeitinho e vou fazer isso daí. Aqueles é muito importante nós prestarmos atenção aos conselhos que nós recebemos, porque a Bíblia diz no Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou receber conselhos a respeito de coisas espirituais, ou às vezes algumas decisões em minha vida, porque às vezes eu vou consultar uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem os princípios do reino de Deus, e ela vai me dar uma orientação completamente fora do que Deus quer. Ela pode me orientar a fazer uma coisa que não seja lá tão
orientação correta, ou ela pode me orientar a fazer uma coisa que aos olhos humanos é correto, mas não é correto aos olhos de Deus. Então eu tenho que tomar cuidado com o conselho de ímpio. A Bíblia diz: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E também eu tenho que tomar cuidado ao ouvir conselhos de pessoas que não são muito maduras, que às vezes não são espirituais. Podem ser cristãos, que não sejam neófitos. Na verdade, neófito é novo na fé, não poderia nem ser pastor. Paulo fala, quando vai separar pastor, gente para o ministério, ele fala que não seja neófito, não seja novo convertido. Por quê? Porque às vezes você vai falar com uma pessoa, ele ainda não conhece a palavra de Deus, ele não leu a Bíblia ainda, ele não sabe o conselho de Deus, ele vai falar aquilo que ele acha. Então você ouve muita gente hoje falando coisas, eu acho isso daí, mas não interessa muito o que a gente, quando a gente entrega a vida a Cristo, eu estou dizendo, eu morri para a minha vontade, eu morri para mim, eu quero seguir ao Senhor agora. E agora eu vou procurar descobrir a vontade de Deus aqui nesse livro aqui, para eu tomar decisões em minha vida, meu amado. Eu passo a viver por princípios do reino de Deus, não mais pelos princípios seculares que eu vivia antes. Para mim, não importa o que o mundo diz. Ainda que eu esteja sozinho, o que importa para mim é o que a palavra de Deus diz. É isso que é o mais importante. Ainda que ninguém concorde com isso daí. Por isso eu tenho que ler a Bíblia. E às vezes a pessoa ainda está lendo lá, se converteu agora, está lendo o Evangelho de João. E às vezes eu vejo umas pessoas que se converteram há pouco tempo, e elas falam, não, olha, eu acho isso e aquilo, mas elas estão achando uma coisa contrária ao que Deus diz. Então eu tenho que tomar cuidado com quem eu ouço. É importante eu receber conselhos, mas eu devo receber conselhos de pessoas maduras. O que diz aquele pastor que é maduro, o que diz aquele irmão que é maduro, o que diz aquele homem que é uma referência de vida cristã e espiritual para a minha vida, o que ele está dizendo? Puxa vida, por que ele está falando isso? Por que aquele pastor ele pensa desta maneira? Por que aqueles pastores pensam daquela maneira lá? Será que eles têm uma razão? Porque às vezes uma pessoa nova convertida, ele não está enxergando o que outros estão enxergando, mais longe do que ele está vendo. Mas Abraão, ele ouve o conselho de Sara. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, falando sobre ídolos, diz assim, olha, se a tua esposa, se o teu irmão, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu filho falarem para você, vamos lá adorar outros deuses, não aceite o conselho deles, não aceite isso daí. Ou seja, se eles estão me aconselhando a fazer algo que a Bíblia reprova, eu não me interessa o que eles estão dizendo. Para mim, a autoridade máxima são as Escrituras. Então, eu antes de tomar uma decisão, eu tenho que pensar o que é que eu quero da minha vida. Por exemplo, eu falei no culto da manhã sobre namoro. Quando eu conheci a minha esposa, a Célia, primeiro que eu decidi, quando eu me converti com 15 anos, eu decidi o seguinte, eu não quero namorar ninguém, meu foco é orar, estudar a Bíblia, me preparar, porque logo que eu me converti, Deus me chamou para ser pastor. Eu recebi uma voz no meu coração dizendo que Deus estava me separando para o ministério. Eu sabia que era a voz de Deus. Eu conhecia pouco da Bíblia, mas sabia que Deus tinha me chamado. Aí então eu falei, bom, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ir para a escola bíblica, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Esse era o meu alvo. Então o meu alvo foi, eu não vou namorar ninguém. Pronto, não namorei ninguém até chegar na escola bíblica lá para quase um bom tempo depois. Agora, olha só, quando eu conheci a Célia, minha esposa, eu pensei assim, bom, a Célia, o que eu quero para mim, para uma esposa? A Bíblia não dizia nada para mim, Edson, case com a Célia. Não li lá, aqui, o Deus falou para mim, Edson, case com a Célia. Não, mas eu quero saber se temos chance de dar certo. Ou temos chance de dar errado. Então, quando eu a conheci, eu dava aula numa escola, num seminário, na época, alguns moços e moças, às vezes iam comigo lá, e a Célia às vezes ia junto. Eu ia pregar às vezes em um lugar, e a Célia ia junto com uma turminha, nós éramos amigos. E aí quando nós começamos a ter interesse em namorar,
Eu era pastor já naquela época lá. Eu lá na igreja, eu puxava cadeira, era cadeira como aquelas nossas antigas. Eu puxava uma cadeira assim ali no meio, quando terminava o culto, para mim e para ela, ficávamos conversando ali, os irmãos todos passando, conversando, zoiando a gente. Ninguém é curioso, né? Mas quais que eram os meus padrões? Primeiro, eu sou crente, então eu devo namorar uma pessoa que ama a Deus. Por quê? Porque, pastor, está errado eu namorar uma pessoa que não é cristã. Eu não vou dizer para você que está errado. Mas não é, o jugo desigual pode trazer um problema para você, porque você pode pensar o seguinte: bom, ele vai se converter ou ela vai se converter. Talvez pode ser que ele não se converta ou ela não se converta. E aí você vai ter um problema. Você me entende? Você vai ter um problema. O Guilherme, quando ele começou a namorar a Natália, minha nora, ela não era, digamos, evangélica. E eles tinham 15 anos de idade. E eu achava que eles eram novos demais. E eu falei para ele: filho, eu não quero que você namore. Eu falei: ela não é da igreja, ela não vai na igreja. É difícil dar certo. Pode ser que dê certo, pode ser que elas se convertam, não. Aí ele ligou para ela, foram conversar. E o dia a Natália, eu amo demais a minha nora, e ela falou para mim: ô meu sogrinho, você me zoou, né? Porque o Guilherme, ele era adolescente, ele não tinha namorado ninguém, nem a Natália tinha namorado ninguém. Então, os dois no telefone e eu lá do lado do Guilherme. Você fala com ela, filho. Então, ele falou para ela, chorando: a gente não pode namorar, porque o meu pai não quer deixar, porque eu sou luz, você é trevas, não podemos. Não era isso daí que eu estava dizendo, mas o que eu estou dizendo é que eu tenho que ver, será que a gente está querendo as mesmas coisas? Porque você casar com uma pessoa que depois vai proibir de você ir para a igreja, isso vai trazer um problema para você que pode ser evitado antes de casar. Então eu pensei: bom, será que ela é crente? Bom, a Célia é crente, ela ama a Deus, ela veio de um seminário, ela tinha ido fazer um seminário em Minas Gerais, ela estava querendo casar com um pastor, porque esse é um outro ponto. Será que eu tenho chamado para ser pastor, eu vou casar com uma menina, e aí ela fala assim: não, eu não quero ser esposa de pastor. Eu nunca quero estar no ministério. Porque naquela época lá, era assim, olha, eram 6% de brasileiros evangélicos naquela época, no começo dos anos 80, e você era zombado de ser cristão. E você ser pastor, muita gente falava mal, fala mal ainda, mas falava mal, não era assim. Você não sabia para onde você ia, para onde nós vamos? Nós vamos para o norte, para o sul, vou ser missionário no Brasil, vou ser missionário na África, vou ser missionário num país comunista que havia naquela época. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu preciso casar com uma mulher que esteja disposta a morrer se for preciso, a passar fome se for preciso. Bom, então eu analisei a vida dela. Até que ponto que a minha esposa, minha namorada que eu quero ter, ama a Deus? Quando nós sentávamos, eu lembro até hoje, minha esposa, a Célia tinha uma Bíblia de capa de couro, preta, marrom, e a gente abria a Bíblia ali, às vezes, para conversar algum versículo da Bíblia, e olhava a Bíblia dela toda riscada. Falei: essa lê a Bíblia. Quero casar com alguém que leia a Bíblia. Enfim, a gente tem, o que nós vamos fazer? Porque se eu sou pastor e caso com uma mulher que não quer saber nada de Deus, vai ser complicado. Nós vamos ter problemas. Eu vou falar para ela: vamos para a igreja. Falar: não quero saber de igreja. Vai dar problema. Então, queridos, a gente, para tomarmos uma decisão séria como casamento, ou séria na nossa vida, nós temos que conversar, conhecer a pessoa, saber quais os objetivos. Bom, olha, nós topamos servir ao Senhor juntos, nós entendemos. Às vezes a pessoa, o que aconteceu com o Guilherme? Depois de muito choro, tal, muita conversa, daí eu falei para ele: olha, filho, tá bom, você acredita que seja de Deus para a tua vida? Você acredita que, sim, pai, tal, né?
Ele gostava muito dela, e, enfim. Aí eu deixei eles namorarem. Aí eles começaram a namorar todos felizes. E se casaram, e são uma bênção. E a minha nora, a gente brinca com ela, tu és hoje uma apóstola, uma bispa. Uma bênção ela. Né? Então, uma alegria para todos nós. Então, queridos, a gente tem que, puxa, o que Deus quer? Na verdade, Abraão, ele não consultou nada. Ele simplesmente, a esposa dele falou, deu para ele uma ideia que não era a ideia de Deus, era uma ideia humana, era uma saída humana, era dar um jeitinho nas coisas. E ele aceitou o conselho dela, falou, não, tudo bem então eu vou tomar a Agar por minha esposa, segunda esposa, e o primeiro filho que nascer, na verdade, é seu. Né? Era assim o costume. O primeiro filho não é dela, o primeiro filho ela dá a luz, entrega, vai ser filho teu. É assim, vamos combinar então. E a Bíblia diz que Sara então trouxe a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela ficou grávida. Ficou grávida. Agora, olha só, esta era a notícia que Abraão sempre esperou. Eu vou ser papai, eu vou ser pai. Só que o que aconteceu? Querido, não vai dar certo o negócio. Pode ser a cultura que for. Eu com a minha esposa, nós até conversamos algumas vezes sobre esses costumes. Você não vê uma pessoa na Bíblia que casou, que teve 2, 3 esposas, 4 esposas, que deu uma maravilha. Não vai dar certo. Vai dar problema. A escrava, vendo que ficou grávida, começou a desprezar a senhora dela. Subiu, né, evidentemente, bom, eu estou grávida. Talvez Abraão começou, a mulher grávida, não, agora você não pode mais fazer os serviços assim, né? Agora você não pode mais, ó, senta aqui, deixa eu puxar a cadeira que senta aqui. A moça começou a desprezar a senhora dela. E isto gerou em Sara uma raiva, um ciúmes. Ela começou a ficar brava, ela começou a ter ciúmes, aquele negócio começou a ferver. Meu querido, a mulher é uma bênção. Mas não deixa ela brava. Não deixa ela brava. E Sara ficou muito brava, e a Sara foi falar com Abraão, e foi lá para ele, olha só, e disse Sara a Abraão, falou assim, olha, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim essa mulher, eu dei a minha serva para você possuí-la, e ela porém vendo que concebeu desprezou-me, que o Senhor julgue entre eu e você. Um lar que estava a princípio na paz, de repente virou uma guerra. Na verdade, Sara que deu a ideia. Mas ela falou assim, olha, eu dei para você a mulher, mas ela está me desprezando. É que o Senhor julgue entre eu e você agora. Ou eu ou você agora, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E na verdade, Abraão, não querendo criar mais confusão, um homem manso. Faz assim, ó, eu tenho que cuidar do gado ali. Me chamaram ali, ó, no curral, está tendo um probleminha lá. Faz o seguinte, resolva você aí, como você quiser. Resolve do jeito que você quiser aí, faz o que você quiser com a tua escrava, ela está nas tuas mãos, você decide aí. E a Bíblia diz que Sarai humilhou a escrava. Eu não sei o que Sarai fez, a Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia diz que Sarai a humilhou de tal maneira que ela fugiu. Ela deve ter sido uma noite lá, eu não sei quantos dias isso aconteceu, o que Sarai fez, se Sarai mandou chicoteá-la, se Sarai cuspiu nela, se Sarai rasgou a roupa dela. Eu sei que a Bíblia diz que Sarai a humilhou, e quando você é humilhada às vezes diante dos outros também. Ela foi envergonhada, e aquilo foi tão grave para ela, que ela sendo uma escrava, ela arrisca a sua vida para fugir, porque se um escravo fugir, ele poderia ser pego e ser morto. Então ela, talvez de madrugada, ela foge, por causa daquela humilhação que ela estava sofrendo. Então olha só, uma coisa que a ideia de Sara estava de acordo com a cultura da época, mas nem sempre a cultura da época é o que Deus quer, meu amado. Não é porque a época diz que pode.
Não é porque o homem fala, não tem problema nenhum, mas se Deus está dizendo aqui que não é para ser assim, não é para ser assim, meu amado. E quando a gente não segue o que Deus quer para a nossa vida, quando a gente é precipitado demais em alguma coisa na nossa vida, vai trazer tristeza para nós. Trouxe tristeza para a escrava, porque ela poderia ser jovem, ela poderia se casar lá com outro escravo lá no acampamento, ela poderia ter filhos, ela com certeza tinha sonhos para a sua vida, ela talvez gostasse até de um rapaz lá e pensava em se casar com ele, e os seus sonhos foram interrompidos por causa de uma decisão errada que um homem de Deus tomou. Abraão, homem de Deus de fé, precipitado. Sara ficou triste, ficou com raiva. Mandou Abraão dormir na casa do cachorro pela segunda vez, porque a primeira foi quando ele saiu do Egito. Abraão lavou as mãos. Você faz o que você quiser. E a escrava fugiu. Na verdade, queridos, aqui, eu sinceramente, nesse texto aqui, a mais inocente que eu vejo é a escrava. De todos. Abraão era um homem de Deus, sim, homens de Deus às vezes também erram às vezes. E ele errou. E a esposa dele errou. E a escrava pagou por isso daí. E fugiu. A Bíblia diz que ela fugiu em direção ao Egito. O texto aqui vai dar a localização. Ela fugiu em direção ao Egito. Ela era uma escrava egípcia. Ela talvez pensou, vou tentar achar abrigo na minha terra. Eu vou tentar talvez ir até a casa dos meus parentes. Ela saiu para o deserto. Na verdade, até o Egito era algumas centenas de quilômetros. Você pode imaginar uma mulher grávida. Eu não sei de quanto tempo ela estava grávida, mas com certeza a sua barriguinha já estava maior, porque eles não tinham teste de gravidez lá assim. Eles supunham, é óbvio, mas evidentemente ela estava grávida. Aquilo gerou todo aquele transtorno, e agora uma mulher grávida vai fugir, atravessar um deserto sem comida, sem nada, por dias e dias e dias. Quando Israel saiu do Egito, até chegar à terra de Canaã, dava mais ou menos 11 dias. Esta mulher iria viajar 15, 20 dias pelo deserto. Provavelmente iria morrer no deserto, sozinha. Porque, por precipitação, a gente tem que tomar cuidado com as precipitações da nossa vida. Podemos sofrer e trazer sofrimento para outras pessoas. Agora, a Bíblia diz aqui que quando ela estava lá, ela sentou-se lá à beira de um poço, uma nascente de água, lá havia água. Ela sentou lá na beira de um poço, talvez cansada, desesperada. Imagine só, chateada, triste, desesperada, sem saber o que fazer da vida, grávida. Talvez ela chora ali sozinha. O que eu vou fazer da minha vida? Ela, na verdade, era a menos culpada. Embora ela teve uma atitude errada com a sua senhora, ela a desprezou, mas ela era uma escrava, ela não tinha muita escolha, ela não poderia falar não para o seu senhor. Ela estava lá, talvez à beira lá de um poço, e a Bíblia diz no versículo 7, tendo achado o anjo do Senhor. É a primeira vez na Bíblia que aparece essa expressão anjo do Senhor, e no Velho Testamento, quando a gente vê essa expressão, a gente entende que é uma teofania, que é uma aparição de Deus em forma humana, ou é uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Jesus apareceu várias vezes no Velho Testamento. Por exemplo, Jesus ele falou lá para os fariseus da sua época, Abraão ansiou por ver o meu dia, e ele quando me viu, ele se alegrou. E as pessoas pegaram em pedra e falaram, você não tem nem 50 anos, como você diz que viu Abraão? E ele falou, antes de Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo, eu sou o que sou Deus. Abraão viu a Jesus também.
Jesus apareceu em forma de anjo, mas o interessante que diz aqui, olha, que não foi a mulher que achou o anjo, mas o anjo do Senhor a achou. Não foi você que achou Deus, foi Deus que achou você, foi Deus que viu você, foi Deus que alcançou você, foi Deus que foi atrás de você, meu querido. Então, na verdade, o anjo do Senhor a encontrou no deserto que ela estava, e fez uma pergunta para ela: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Olha, quando Deus faz uma pergunta para a gente, não é porque Ele não sabe o que nós estamos fazendo, porque o anjo sabia o nome dela, sabia quem ela era serva, e falou para ela: Agar, serva de Sarai, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De onde você está vindo e para onde você está indo? Quando Deus faz perguntas para nós, não é porque Ele não saiba, Ele sabe tudo da nossa vida. Ele faz perguntas para nós, ou na Bíblia, para que nós reflitamos sobre o que Ele está perguntando para nós. De onde você veio? Para onde você vai? É uma pergunta que Deus faz para a gente, que a gente às vezes precisa analisar a nossa vida. Deus queria Jesus queria, ou Deus queria e Jesus queria que ela pensasse ali, refletisse, de onde você saiu. Ela sabia: eu saí da casa da minha senhora, fugida. Mas será que fugir é o remédio para as coisas? Será que fugir é o remédio para a nossa vida? Será que fugir vai resolver os nossos problemas? A gente às vezes tem a mania de fugir das coisas. Quando não dá certo numa coisa, a gente quer fugir logo, fugir do casamento, fugir do trabalho, fugir de uma amizade, fugir disso e daquilo. A gente quer fugir das coisas. A gente acha que para resolver os nossos problemas, a melhor saída é fugir. E o Senhor estava querendo que ela refletisse sobre aquilo, que ela estava fazendo algo errado, ela não deveria fugir. Você é uma escrava, você não deve fugir. Espere as coisas, porque Deus tem o tempo certo para a vida de todas as pessoas, meu amado. Não é para você fugir agora. Para onde você vai? É bom, eu estou tentando ir para o Egito, mas será que você vai chegar lá? Será que esta é a melhor escolha para a tua vida? Queridos, é sempre bom a gente pensar de onde nós saímos, para onde nós vamos. Em alguns momentos da nossa vida, nós temos que refletir de onde eu saí, para onde eu quero chegar, de onde eu saí, como era o meu coração, como era a minha vida, como eu amava a Deus, como eu servia a Deus, como eu pensava sobre Deus no passado, como era o meu desejo pelas coisas de Deus, de onde eu saí, de onde Deus me tirou, de que lugar eu saí. Você se lembra de onde você saiu, meu amado, para chegar onde você está hoje? Você se lembra das oportunidades que Deus deu para você, das bênçãos do Senhor na tua vida, na tua caminhada, meu amado? Tem muita gente que perde o seu coração quando chega o sucesso, quando chega o êxito, quando chega a prosperidade. Ele perde o seu coração que ele tinha antes para Deus, e ele se esquece de onde ele saiu. Ele pisa em pessoas, ele humilha pessoas, ele se esquece que ele não era nada, e que o Senhor o abençoou, e que o Senhor guardou a sua vida ao longo do caminho, e que o Senhor estava com ele, que ele está aqui hoje, porque o Senhor esteve com ele durante esse tempo todo, durante esses anos todos. Então às vezes é bom nós pensarmos de onde nós saímos, mas a pergunta é: para onde nós vamos chegar? Onde nós vamos hoje? Se eu continuar por esse caminho, o que vai acontecer com a minha vida se eu continuar no caminho que eu estou seguindo? Se eu continuar brigando com a minha esposa como eu estou brigando, nós vamos acabar nos separando, nós vamos acabar nos divorciando, cada um vai seguir a sua vida, isso vai ter consequências. Nós temos filhos, isso vai gerar lágrimas. Para onde eu estou indo com esse pecado na minha vida, com a atitude que eu tenho tido, com o desprezo que eu tenho tido pelas coisas de Deus? Onde isso vai me levar? Quando Deus nos faz uma pergunta, Ele quer que a gente reflita e pense. Então o Senhor dá a resposta para ela e fala: volta para sua senhora e humilha-te sob as suas mãos. E diz assim: olha, disse-lhe mais: eu multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. O que Deus estava dizendo para aquela moça lá? Volta lá, acerta as coisas, humilha-te, vai lá, volta lá, fala para ela que você errou, mas ela vai me envergonhar mais,
Vai lá e fale para ela que você está errada, se humilha diante dela e peça perdão. Às vezes é assim que a cura começa a vir em nossa vida, meu amado. A gente às vezes é orgulhoso demais, a gente não quer se humilhar. Ela que errou, ela que se peça perdão. Ele que errou, ele que peça perdão. Eu já pedi perdão 10 vezes, eu não vou pedir mais nenhuma vez. A gente às vezes endurece o nosso coração, e Deus às vezes quer trabalhar no nosso coração para que a gente aprenda. Jesus, a Bíblia diz que ele era humilde e manso de coração. A gente não gosta de ser humilhado, a gente não gosta de humildade, a gente se acha importante demais, a outra parte que acerta. Querido, eu quero dizer para você, as eleições acabaram, agora você vai lá e acerta com 55 lá que você brigou. Acerte as coisas, peça perdão, se humilha. A bênção vem depois. Olha, Deus falou assim para ela: eu vou multiplicar sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa nem será contada. Eu vou abençoar você, eu vou abençoar a tua descendência de tal maneira que você não vai poder contar, mas antes disso você obedeça. A bênção vem depois da obediência, meu amado. Quando você resolve obedecer a Deus, Deus vai consertar os teus caminhos, Deus vai acertar as coisas na sua vida, meu amado. Não pense assim: não, Senhor, me ajude, me abençoe, e eu vou acertar. Não, querido, você primeiro acerta. Vai lá e peça perdão. Vai lá e se humilha. Quem se humilha, o Senhor fala que vai exaltar. A Bíblia diz em Pedro 5, 7, 6, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Na verdade, a exaltação não viria assim de uma hora para outra. Deus teria um tempo para todas as coisas. No capítulo 21, você vai ler um texto que, quando Abraão teve o filho, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. Quando Isaac, o filho que ele teve com Sara, nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade, 14 anos depois. A Bíblia diz que quando Isaac foi desmamado, Ismael, o outro filho, que era este filho da serva, começou a zombar do seu irmão que havia nascido, e começou a crescer, desmamar. A Sara falou para Abraão, novamente: manda a serva embora. E Abraão não queria mandar embora, mas Deus falou para ele: olha, escuta agora, agora é a palavra de Deus, escuta ela e despede ela com o seu filho, mas saiba de uma coisa: eu vou abençoá-lo, eu vou multiplicá-lo, porque ele também é o teu filho. Chegou a hora, meu amado, vai chegar a hora da libertação, vai chegar a hora de Deus libertar quando você fizer o que é certo. Quando você tomar a decisão certa, esperar pelo tempo de Deus, Deus vai recompensar a sua vida, meu amado. Por isso espera no Senhor, na hora certa Deus vai exaltar você, Deus vai abrir uma porta, não é você. Às vezes a gente precisa ser esmagado o nosso eu, porque o eu é grande demais, e às vezes a gente precisa aceitar algumas coisas, carregar a mala. De vez em quando, até no trabalho, alguém te humilha, às vezes o chefe te humilha. Sim, às vezes é hora de você dar a Deus aquele lugar, mas às vezes não. Às vezes é hora de você falar: Senhor, olha, eu estou aqui, eu quero ser fiel ao Senhor. Se o Senhor quiser abrir uma porta nova para mim, amém. Se o Senhor não abrir uma porta para mim, Senhor, dá-me forças aqui, eu quero crescer, eu quero aprender, e eu quero te servir em qualquer lugar. Então, às vezes a gente é quebrado, às vezes o nosso caráter, às vezes o nosso orgulho humano é quebrado, e às vezes aquilo no futuro vai ser bênção na nossa vida. Então, no futuro Deus iria abençoar aquela moça lá, mas agora você volta, humilha, pede perdão, acerta as coisas com quem você ofendeu, acerta, seja a pessoa a dar o passo da reconciliação, seja a pessoa a dar o passo do acerto das coisas. Você que brigou com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a tua esposa, com o teu filho, vai lá e acerta as coisas, e te humilha. O Senhor vai abençoar você. E o Senhor falou: concebeste, você está grávida, você vai dar à luz um filho, a quem você vai chamar de Ismael, que significa Deus ouviu, Deus escutou. Se Deus falou que o filho vai chamar Ismael, e Deus falou Deus escutou, significa que ela deve ter orado e falado com Deus para Deus escutar. Ela, na sua solidão, na sua angústia, porque diz aqui, olha só, porque o Senhor, concebeste, darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Quando ela estava aflita, ela deve ter falado para Deus: Senhor, Deus de Abraão. Porque ela ouviu de Abraão sobre Deus. Deus de Abraão, me ajude, o que eu vou fazer? Eu estou desesperado, eu não sei para onde ir, eu estou aflita, como que eu vou comer? Eu estou grávida, o que vai ser do meu bebê? O meu bebê vai morrer no deserto, nós não temos comida, nós sofremos perigos, nós podemos ser mortos no caminho, na estrada, nós vamos morrer no deserto, o que nós vamos fazer? Deus de Abraão, me ajude. E o Senhor falou, o Senhor acudiu você na tua aflição, o Senhor ouviu, porque Ele sempre ouve uma oração sincera de um coração aflito, meu amado. A Bíblia diz que quando nas aflições nós clamamos ao Senhor, Ele ouve as nossas orações. Por isso você vai dar o nome dessa criança de Ismael, que significa o Senhor te ouviu. O Senhor te ouviu, o Senhor te acudiu na sua necessidade. Então a Bíblia diz que ela clamou ao Senhor e falou sobre ele: olha, ele vai ser um cara corajoso. Ele vai ser como um jumento selvagem. Ele vai ser um guerreiro. Na verdade aqui Ismael, filho de Abraão, é o pai dos árabes. Leila, você é descendente de árabe, não é? Você é descendente de Ismael. Sim. É por isso que você escolheu ela. Descendente de Abraão. Sim. Porque tem gente que pensa o seguinte: não, Deus odiou a Ismael. Não, a Bíblia diz que Deus disse que iria abençoar a Ismael. Iria multiplicar. Eu não acredito que a intenção de Deus não era que os árabes lutassem, brigassem com os judeus, ou que os judeus brigassem com os árabes, porque eles são irmãos. Às vezes os homens tomam decisões erradas. Deus não quer que você brigue com o teu irmão, mas às vezes você briga com o teu irmão. Não era isso que era o melhor. O melhor era que os árabes e os judeus se abraçassem como irmãos que eles são, de sangue. E Deus falou: eu vou abençoar, vai ser uma grande descendência também. E falou para Abraão: olha, porque não foi fácil para Abraão. Abraão era pai, quando ele tinha um filho de 14 anos, ele vai despedir o seu filho. Não é fácil, sabe por quê? Porque às vezes as nossas escolhas trazem tantas dores para a nossa vida, que Deus queria que fossem evitadas. No capítulo 21, quando ele manda a serva embora, o seu filho está com 14 anos e vai embora. Eu não sei depois, não me lembro se ele viu o filho algumas outras vezes ou não. No enterro, quando Abraão morreu, Ismael veio e ele e Isaac, já adultos, fizeram um enterro do seu pai. Mas é duro separar de um filho por um erro meu. Todos sofrem. Agora esta moça, então, a Bíblia diz, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falara. Tu és o Deus que vê, pois disse ela, não, eu olhei neste lugar para aquele que me vê. Ela falou, tu és o Deus que vê. Ela dá um nome para Deus. Até então, aparecia o Senhor, Jeová, aparece Elohim, que é o nome de Deus, no plural de El, que é Deus. Deus falou através do sacerdote lá, Melquisedeque, é o Elion, Deus Altíssimo. E agora ela dá um nome para Deus, o Deus de Abraão, ela chama de El Roi, aquele que vê. Aquele que vê. Tu és o Deus que vê. Querido, nós sabemos que Deus é o Deus que vê. Deus vê você, Deus vê as tuas lágrimas quando você está sozinho, Deus vê as aflições, Deus vê a angústia, Deus vê as suas necessidades, Deus sabe, Ele enxerga, Ele não é um Deus alheio. Um filme que fez muito sucesso no passado, né, que eles esqueceram de mim, que a família esquece o menininho lá. Deus não esquece de você, não. Você pode pensar algumas vezes que Deus se esqueceu de você, que Deus não está vendo, Deus não está se importando, Deus não está sabendo, mas Ele vê todas as coisas, meu querido. Se você agir de uma maneira certa, ao seu tempo Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Então espera pelo Senhor, espera em Deus, confia nele, Ele é o Deus que enxerga todas as coisas. E a Bíblia diz que ela voltou para a sua casa. A Bíblia não diz aqui o que ela fez, mas com certeza ela se humilhou, ela fez o que o Senhor, o que Jesus falou para ela fazer, ela se humilhou e voltou para lá. E a Bíblia diz que Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e a Abraão deu o nome na criança de Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. O Senhor abençoa.
Às vezes a gente faz coisas erradas, mas quando há arrependimento, quando há confissão, Deus é tão bom que Ele acerta os erros na nossa vida. Deus transforma maldições em bênçãos. Aquela criança não veio para ser maldição, ela veio para ser bênção. Às vezes as pessoas erram e aquela criança não tem culpa dos erros dos seus pais. Me lembro uma vez, eu vou correr aqui, mas me lembro uma vez que uma moça que trabalhava na nossa igreja ficou grávida, e ela servia no diaconato, ela estava namorando, ficou grávida, e ela veio falar comigo, ela com o namorado dela, choraram comigo, eu conversei com eles e falei, olha queridos, vocês têm duas opções, vocês podem se casar, se vocês se amam, se vocês veem que isto é o que Deus quer, ou vocês podem não se casar, vocês não são casados. Na verdade, eles decidiram que eles realmente não se amavam, não quiseram se casar. E ela teve o filho. Eu conversei com a igreja. Um dia depois do culto, falei, queridos, nossa igreja era pequena. Falei, queridos, se você não é daqui, Deus te abençoe. Até semana que vem. Quem é desta igreja aqui, fique aqui que eu quero conversar com vocês. Expliquei, chamei os dois lá na frente. Falei para eles, queridos, aconteceu isso, não vai ter jeito, a barriga vai crescer, vocês vão saber. Ela pode ir embora antes, mas não é isso que é o melhor. A melhor das coisas é acertar. A pessoa errou, pediu perdão. Quem sou eu para não perdoar ou você? E expliquei o caso que aconteceu e os irmãos da igreja, não sei quem que estavam daqui, que está aqui daquela época ainda, mas os irmãos foram todos, levantaram das suas cadeiras, foram lá para frente, abraçaram eles, beijaram, fizeram o enxoval dela, cuidaram dela. Ou seja, uma coisa que poderia ser algo muito ruim, Deus transformou em bênção, meu amado, porque Deus é bom. Todos nós erramos na nossa vida em algum momento, mas Deus é bom. Então, olha só, algumas lições só para nós terminarmos aqui. Não seja precipitado nas decisões, espere pelo Senhor, o Senhor sabe o que Ele faz. Cuidado com conselhos de quem não está dando conselhos segundo a palavra de Deus, porque você pode tomar decisões erradas. Escolhas erradas sempre trazem consequências para a nossa vida. Mas de qualquer maneira, Deus é o Deus que ouve nossas aflições, enxerga a nossa vida e vê o nosso coração e vê as nossas intenções, e Ele é poderoso para mudar o final da nossa história, meu amado. Às vezes a gente começa e dá alguns passos errados, mas Deus é poderoso para mudar o final da nossa história, se nós tomarmos a decisão correta e acertarmos o que nós precisamos acertar. A Bíblia diz assim, humilhai-vos diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Deus dá graça aos humildes, a Bíblia diz. Então, queridos, às vezes a gente tem que dar o passo para acertar as coisas, e sabemos que depois que nós fizermos o que é certo, o Senhor vai vir, e o Senhor vai abençoar a nossa vida. Amém, meu amado? Eu creio nisso de todo o meu coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Nós a recebemos em nosso coração. O Senhor é bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, nós amamos ao Senhor. Pai querido, cada pessoa que está aqui, nós temos decisões, escolhas para fazer em nossa vida, Senhor, e nós precisamos da sabedoria do Senhor, da direção do Senhor, para nós não darmos passos errados, para nós tomarmos decisões acertadas, para nós analisarmos as coisas com paciência, refletirmos, porque às vezes nós somos precipitados demais, Senhor. Nós queremos ter um coração ensinável, nós queremos ter um coração que ouve a Tua voz, e mesmo que seja difícil obedecer, nós sabemos que mais difícil ainda será a nossa vida se nós desobedecermos, Senhor. Abençoa meu irmão e minha irmã, Pai, nesta noite, que traga cura para os corações. Pessoas que estão aflitas, traga cura para os seus corações, para as suas vidas. Pessoas que estão sem saber para onde ir, que elas recebam direção do Senhor, e que elas saibam esperar o Senhor na hora certa, Pai. Abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus amados.